Bom, nós começamos falando da missa. Eu procurei centralizar o começo da catequese na missa. Por que nós temos a missa na forma antiga? Qual é a história da missa? Depois falamos um pouco da mistagogia da missa, as várias partes, o significado de cada parte. Depois falamos dos aspectos teológicos, semana passada, a missa como o sacrifício do Calvário, tornado presente no altar, a presença real de Cristo na Eucaristia. Falamos também do sacerdócio ministerial ordenado, que é diferente do sacerdócio comum dos fiéis. Todos os fiéis pelo batismo são sacerdotes, pelo batismo. Só que, dentre esses que são batizados, Deus escolhe alguns para serem sacerdotes em Cristo de um modo especial, e é um sacerdócio ordenado. Por isso, na missa, o padre age in persona Christi capitis, ou seja, na pessoa de Cristo cabeça. E é preciso tomar cuidado para não haver confusão, porque hoje existe a tendência de haver uma secularização do leigo e uma clericalização do leigo e uma secularização do sacerdote, do padre. Então, na missa da forma tradicional, fica bem clara essa distinção. Todos participam da missa. Às vezes existem certas críticas, mas os fiéis da missa tradicional não participam da missa. Na verdade, isso é preconceito. Todos participam, cada um a seu modo. Quando você faz silêncio, escutando uma homilia, por exemplo, você está participando. Quando você canta, quando reza, que não pode confundir participação com concelebração. Os fiéis não concelebram com o sacerdote, eles participam da missa segundo a sua condição de leigos. Por causa dessa confusão, houve muitos abusos, e ainda há muitos abusos da liturgia, porque muitas vezes o leigo quer celebrar junto com o padre, e não é assim. O padre é sacerdote, ele que celebra a missa. Então, na missa, na forma tradicional, a gente vê bem essa distinção, quando, por exemplo, as orações ao pé do altar, há um diálogo entre o padre e os fiéis e Deus. Ali o padre se coloca no início como está junto com os fiéis. Na verdade, todos são fiéis, não no estado clerical e no estado laical. Depois, vocês podem ver que quando vamos rezar o confíteor, o padre reza primeiro, depois os leigos, o povo reza. Mostra bem essa distinção. Depois a própria colocação da igreja, há um presbitério, há uma mesa de comunhão, há um local entre o céu e a terra, que é o presbitério. Essa mesa de comunhão já coloca essa de modo visual, esta distinção, entre o sacerdote, do clérigo que está lá no altar e o povo. Mostra bem. Depois, na missa, a comunhão, por exemplo, a comunhão eucarística é feita primeiro pelo sacerdote, e ele comungando, depois ele faz o povo participar, o povo que quer participar e comunga também. Quer dizer, a gente vê que existem orações distintas, primeiro para o sacerdote, depois para o povo. Quer dizer, na missa tradicional fica bem clara essa distinção entre o sacerdócio dos fiéis e o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio próprio, do sacerdote, do padre que celebra. Bom, tudo isso faz parte da chamada teologia da Santa Missa. Mas hoje eu vou um pouco mais adiante. E hoje vamos começar a catequese mais do ponto de vista do catecismo mesmo, porque a catequese ela consiste em levar Jesus para as pessoas, ou seja, fazer com que as pessoas conheçam a Jesus Cristo e passem a viver com Ele e como Ele.
Então toda catequese é a catequese para mostrar aos fiéis uma pessoa. E exatamente foi isso que Jesus falou: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho, fazei de todos discípulos meus. E toda a pregação do Evangelho, toda a catequese é exatamente para levar nosso Senhor Jesus Cristo. Os manuais antigos começam a catequese, em geral, falando da revelação, os tratados de Deus uno e trino, depois vem de Jesus Cristo. Mas existe um outro método de começar direto com a pessoa de Jesus Cristo, como faziam os primeiros cristãos, e depois sim, com Jesus Cristo, que é a plenitude da revelação, nós vamos conhecendo os outros mistérios. Porque Cristo é quem nos revela o mistério escondido desde toda a eternidade, com o Pai e o Espírito Santo. É através de Jesus Cristo que nós conhecemos, por exemplo, a Santíssima Trindade. Então nós partimos, como católicos, nós partimos da encarnação do Verbo. A partir da encarnação do Verbo, ou seja, a partir da pessoa de Jesus Cristo, nós vamos conhecendo os outros mistérios. A revelação significa tirar o véu do mistério. E quem nos tira esse véu é Jesus Cristo. Por isso, eu vou começar a catequese falando de Nosso Senhor primeiro, para que conheçamos bem, tanto quanto é possível para nós, da pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Filho de Deus feito homem, Jesus como Deus, Jesus como homem-Deus, depois a sua missão e como ele age na história no cumprimento dessa missão. Aí vamos, a partir dele, vamos falar da Santíssima Trindade, depois vamos falar da Igreja, depois vamos falar dos mandamentos, sacramentos, mas tudo centralizando na pessoa de Jesus Cristo. É uma pena que nós cristãos conhecemos muito pouco sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos agora num tempo muito difícil e é possível que nós sejamos cada vez mais minoria no mundo. Nos países onde os cristãos são minoria, eles estão acostumados a viverem essa identidade cristã. Nós aqui no Brasil recebemos muito a religião pela tradição dos nossos pais, avós e tudo mais, né? E somos acostumados, a Igreja Católica, ser maioria no país. Mas vamos nos acostumando que nós não somos mais maioria. E que o Brasil não é mais um país católico. Então é preciso nós estarmos cada vez mais unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo a nossa identidade cristã em um mundo pagão. Talvez nós não tenhamos percebido, mas nós estamos voltando ao paganismo, pelo menos culturalmente. E a nossa religião tende a ser uma religião só de casca, só de aparências. Nós precisamos cada vez mais de cristãos que vivam a sua identidade cristã. Se vier uma perseguição aos cristãos, nós estaremos ali porque somos cristãos e viver como cristãos. Então, por isso, toda a catequese hoje, ela está centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Por isso a gente vê o Papa como Bento XVI gastar todas as suas férias exatamente para escrever um livro sobre Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E toda a pregação vai nesse sentido. A própria encíclica Deus Caritas Est, ele começa exatamente falando isso. A nossa fé é fé numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. E todo combate do demônio e das forças satânicas do mundo é um combate à pessoa de Jesus Cristo. E quando combate os cristãos, porque querem acabar com a pessoa de Jesus Cristo. Como não podem, querem destruir nosso Senhor em nós. Ou então toleram uma espécie de cristianismo falsificado, com um Cristo que não é o Cristo verdadeiro. Então, por isso, é preciso que nós tenhamos bastante consciência da nossa posição de cristãos e muita profundidade
nesse conhecimento de Jesus Cristo. Eu vou falar para vocês então em 3 momentos, em 3 aulas, se possível, né? Primeiro, quem é Jesus Cristo na sua divindade, o Verbo que se fez carne. Depois falar um pouquinho sobre a missão de Jesus. Filho de Deus veio ao mundo para quê? Como foi isso? E depois falamos um pouquinho sobre Jesus, homem-Deus. Aí eu vou contar para vocês um pouquinho de história da igreja, sobretudo como foi colocado lá no concílio de Calcedônia, na época de São Leão Magno, logo depois do concílio de Éfeso, e a gente vai discorrendo um pouco historicamente, né, como a igreja foi proclamando essas verdades. São as verdades de sempre, mas devido às próprias perseguições e crises, a igreja vai proclamando. Tivemos grandes concílios no início da igreja, e vale a pena, quando tratamos da identidade de Jesus, das suas credenciais como homem-Deus, vale a pena nós fazermos uma visita a esses concílios. Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla. Bom, comecemos então falando um pouco sobre a divindade de Jesus. Certa vez, Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? E eles foram dando suas opiniões. Uns dizem que é João Batista, outro que Elias, que tinha morrido, outro que Jeremias ou algum dos profetas. O seu povo fala sobre Jesus, cada um fala quem é Jesus, cada um fala uma coisa. Depois Jesus diz: e vocês que estão aqui comigo esse tempo todo, o que é que vocês dizem de mim? E vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então nós vemos aí a própria identidade de Jesus, o Cristo. A palavra Cristo significa ungido, Christos, tem o mesmo significado em hebraico de Messias, o ungido. Ungido, quem era ungido? Lá nós lemos no Catecismo de São Pio X, ungiam-se os reis, os sacerdotes e os profetas. E quando Pedro diz: tu és o Cristo, ele está dizendo: tu és o ungido, tu és o sacerdote por excelência, tu és o rei, e tu és o profeta, tu és o Messias prometido, o Cristo, sacerdote, profeta e rei. Tu és homem. Então ele faz uma proclamação aí da humanidade de Jesus, mas da humanidade como o profeta, o sacerdote e o rei, aquele esperado das nações. Não precisamos esperar o outro, o homem. Mas logo em seguida ele diz: filho de Deus vivo. Filho. É uma proclamação da própria divindade de Jesus. Filho de Deus vivo. Depois nós vamos entender, Jesus vai falar muitas vezes do Pai, e Ele nos mostra o Pai. Eu vim para fazer a vontade do Pai. O Pai me enviou. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. A todo momento Ele fala do Pai. E seu amor pelo Pai é um amor infinito. E Ele diz: eu vivo pelo Pai. E quando alguém o chama de mestre, ele diz: vós tendes muitos mestres. E quando alguém o chama de bom, mas depois ele fala: só há um mestre, né? Depois, quando alguém o chama de bom, ele diz: bom é o Pai. Não quer dizer que ele não fosse bom, mas ele não queria tirar do Pai, né, essa honra, porque ele é bom com o Pai. Então nós vemos Jesus sempre falar do Pai. Depois, em determinado momento, ele diz: eu e o Pai somos um. Ele já fala dessa unidade.
E quando Filipe diz: mestre, mostra-nos o Pai, ele vai responder: Filipe, já estás comigo há tanto tempo e não conheces o Pai, não me conheces e me pedes para mostrar o Pai? Eu e o Pai somos um. E São Paulo, explicando isso, diz: ele é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. De modo que nós vemos Jesus mostrar, que ele e o Pai são um só. Depois ele vai falar do Espírito Santo: eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito de verdade, que eu vos enviarei do Pai e que procede do Pai, vos ensinará todas as coisas. Então ele fala aí de três pessoas: o Pai, o Filho, ele e o Espírito Santo. E nós vemos a manifestação disso em dois momentos claros, no batismo dele e na transfiguração. Mas aí nós vemos essa unidade dele com o Pai e evidentemente com o Espírito Santo, que eu vos enviarei do Pai. Então ele mostra aí para nós a Trindade. E quando falam para ele, quando o sacerdote pergunta: tu és o Filho de Deus? Ele diz: tu dizes, tu o dizes, como dissesse, é verdade. Vereis o céu aberto. Aí fala com o Filho descendo do alto dos céus. Em alguns momentos ele fala Filho do Homem, para mostrar o caráter da humanidade dele, essa natureza humana. Mas nas suas declarações vê-se claramente que ele e o Pai são um, e depois com o Espírito Santo. Portanto, mostra-se aí a divindade de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A divindade de Jesus foi atacada em diversos momentos na igreja. As grandes heresias, sobretudo no início da igreja, eram todas para atacar Jesus ou na natureza divina ou na natureza humana. E o primeiro ataque à natureza divina de Jesus foi exatamente com Arío, que era um sacerdote da diocese de Alexandria, que começou a pregar que Jesus não era Deus. Era uma criatura maravilhosa, a primeira das criaturas, no máximo um semideus, mas era criatura. E estava como mediador, como maior das criaturas, e criado exatamente para ser mediador, mas era criatura. E Arío começou a espalhar essa heresia por toda parte, pregava nas suas igrejas e começou a conquistar bispos de todo lado, começou a ter apoios, e a heresia começou a se espalhar de tal forma que a confusão foi muito grande. E a igreja então, como dizia São Jerônimo, acordou ariana. E muitos bispos faziam concílios, conciliábulos, sínodos para propagar essa heresia. E um concílio que foi convocado pelo imperador Constantino no ano 325 para colocar paz na igreja foi o concílio de Nicéia. Foi logo depois das perseguições, terminadas as grandes perseguições. No concílio de Nicéia havia lá uns 300 bispos, alguns deles até carregando ainda as marcas das perseguições, as cicatrizes. Foi um concílio assim extraordinário na igreja. Arío era padre na época, ele não podia participar diretamente, mas ele ficava do lado de fora articulando. Então essas articulações que a gente vê hoje Arío fazia, um bispo cá, bispo lá, e mexendo aqui para na hora das discussões ele conseguir que fosse aprovada um credo que não fosse o credo dele, que fosse o credo dele. E a igreja então, nas grandes discussões do concílio de Nicéia, que havia muitos bispos, inclusive hereges, partidários de Arío, a igreja depois faz um credo e daí surge encontram uma palavra para descrever Jesus, a homiousios,
que é o consubstancial. Então, um filho consubstancial ao Pai, ou seja, que tem a mesma substância do Pai. E foi feita então a fé do credo que nós rezamos hoje da missa, que depois foi consolidado e completado em Constantinopla, no ano 381, e Ario foi condenado. Depois dessa condenação, o concílio foi sendo aplicado de um lado, ou no outro lado não foi sendo aplicado, enfim, e a luta contra o arianismo durou mais de um século, né? Com expulsões de bispos bons, para o desterro, depois volta de bispos bons, mas a igreja venceu, né? Mas foi a grande batalha do início contra a divindade de Nosso Senhor. A igreja então definiu bem claro: Jesus Cristo é consubstancial ao Pai. Aí mostra que ele é Deus com o Pai, né? Depois Constantinopla já coloca o Espírito Santo, né? Dominum et vivificantem, que é o Senhor e vivificador, né? Devido às lutas também contra o Espírito Santo, achou-se essa fórmula e todo mundo assinou, ficou tudo certo, e hoje nós proclamamos assim a Trindade. Mas o termo usado para Jesus é esse, consubstancial ao Pai. Mas quem é Jesus? Essa pergunta, ela continua na história, né? Alguns dizem que foi um grande filósofo, outros um espírito evoluído, né? Como os espíritas dizem, né? Alguns dizem que o Cristo veio trazer uma libertação do homem, libertação material. Nós sabemos que ele é libertador do pecado, né? Do demônio e da morte, mas uns colocam Jesus como um grande libertador material que veio trazer uma espécie de paraíso aqui na terra. Me lembro, no tempo de seminário, tinha uma revista, eu estudei no seminário missionário, e chegavam as revistas missionárias, estudei nos anos 70, né? Principalmente, depois 80, e uma revista chamada Sem Fronteiras, que mostrava assim fatos das missões, e tinha artigos, né? Mas tinha uma linha assim muito da teologia da libertação, né? E que tinha lá lembro bem de um título de um artigo, né? Jesus não foi um ajeitador, foi um agitador. Essa índole de colocar, naquela época, né, de, através da igreja, fazer agitações e sublevações, né, porque tinha que instaurar uma espécie de revolução no mundo. Se colocava como uma revolução cristã e muita gente embarcou nessa, mas no fundo, era instrumentalização da própria igreja para outros fins e fins ideológicos que nós bem o conhecemos. Então confunde a imagem de Jesus, né? Como se Jesus viesse trazer um paraíso aqui na terra, mas não um paraíso como o paraíso terrestre, aí seria bom, mas é um paraíso político, né? Um paraíso mais do ponto de vista ideológico. Mas a missão de Jesus não foi essa, nós sabemos bem. Jesus é Deus, é o Filho de Deus feito homem, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ele vai mostrando pedagogicamente esse caráter de Filho de Deus. Com muito cuidado, porque os judeus eram muito fechados, e eram monoteístas, e por medida de segurança eles se fecharam no monoteísmo e tinham que fazer isso. Então, se Jesus chegasse logo dizendo: eu sou Filho de Deus com o Pai e como o Pai, isso poderia causar escândalo, e eles simplesmente poderiam entender isso aí como se fosse um combate ao monoteísmo. Por isso Jesus foi muito cuidadoso, e só aos poucos ele foi se revelando, e foi se revelando mais nas suas atitudes, de que ele tinha uma missão do Pai, e que ele tinha um poder dele com o Pai, e depois com o Espírito Santo.
E faz isso de 3 formas. Primeiro, através dos milagres. Depois, através das profecias. E depois, através das suas próprias afirmações e da sua doutrina. Então, hoje vamos tratar de modo específico dos milagres de Jesus, como provas da sua divindade. O que são os milagres? Os milagres são, sabemos bem, são fatos extraordinários em que a lei natural ela é suspensa ou até modificada. Deus, quando age, ele age geralmente através de causas segundas, através de alguma coisa. No milagre, ele tem uma ação direta sobre a natureza em vista do bem daquela pessoa. A teologia nos diz que o milagre, teologicamente falando, é claro, é uma vinda de Deus ao encontro da necessidade dos homens para suprir essas necessidades de modo direto e de modo rápido. Isso é um milagre. De modo que e com um fim, que é um fim sobrenatural, que pode inicialmente ter um fim natural, mas que o fim último é um fim sempre sobrenatural. O milagre é diferente da magia. Alguns colocaram os milagres de Jesus como se fossem coisas mágicas. Também é diferente do chamado sugestionamento. Em Jesus não, foi uma ação direta de Deus. E Jesus, ele avoca a si esse poder de fazer milagres. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar, eu te digo, para o paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quer dizer, ele primeiro perdoa os pecados, teus pecados são perdoados. Os fariseus dizem, mas ninguém pode perdoar senão Deus. Aí Jesus diz, para vocês entenderem que o Filho do Homem, no caso ele, tem poder de perdoar pecados, que é o poder divino, e só Deus pode perdoar, porque ele é o único ofendido. Eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. É uma afirmação indireta de que ele de que aquele poder de perdoar é o poder dele, e o poder de curar é dele, é o poder de Deus, é o poder divino. Então ele vai mostrando assim, e os judeus vão entendendo isso, os fariseus, seus inimigos vão entendendo, e ele não faz nada escondido. Os adversários, na época, não negaram a existência dos milagres. Não negaram. Quando não era possível aceitar, eles diziam, é pelo poder de Beelzebu que ele faz milagres. A Bíblia fala de pelo menos 39 milagres, narra 39 milagres de Jesus, mas ele fez muitos outros, porque a própria Sagrada Escritura, os próprios evangelhos dizem, e ele curava a todos, e muita gente ia por causa dos milagres que ele fazia, fez muitos milagres. Nós temos escritos aí 39 milagres pelo menos, né? E os fariseus, pelo poder de Beelzebu, né? que ele faz essas coisas, esses prodígios, né? E ele rebate a isso, né? E mostra que não é por aí. Se é pelo dedo de Deus que eu faço os milagres, que faço as minhas obras, chegou para vós o reino de Deus. Na história, nós vemos também alguns adversários dos milagres de Jesus, que colocam o milagre como se fosse sugestionamento de Jesus. Jesus sugestionava as pessoas, tinha um grande poder hipnótico e de sugestionamento e fazia aqueles milagres. Ora, que sugestionamento pode, por exemplo, chegar para um cego de nascença e dizer, enxerga, vai enxergar agora? Claro que, ou que sugestionamento ele vai dizer para a tempestade, cala, silêncio. Que sugestionamento ele vai fazer para um Lázaro 4 dias sepultado e diz, vem para fora. Quer dizer, esse argumento não se sustenta, não se sustenta.
Outros procuram colocar isso como se fosse invenção dos primeiros cristãos, que estavam assim, inebriados, né, com o próprio Jesus, e depois foram criando uma espécie de lendas e histórias, né, invenções a respeito da vida de Jesus, de modo que os evangelhos não expressariam a realidade histórica. E alguns hoje querem fazer uma distinção entre o Jesus de Nazaré histórico e o Jesus da fé. O Cristo histórico e Cristo da fé. O Cristo histórico seria o Cristo que viveu lá na Palestina, morreu lá crucificado e tal. E o Cristo da fé foi esse Cristo meio apoteose, né, criado pelos seus discípulos, né? Isso também não se sustenta porque os próprios livros, os evangelhos, comprovadamente são livros históricos. Temos aí dois escritores que foram testemunhas oculares, foi Mateus e João. Temos Lucas, que esteve próximo à história, até do ponto de vista cronológico, e narra com toda clareza que ele fez pesquisas históricas, pegou as fontes lá em primeiro grau, esteve lá com as fontes em primeiro grau. Vemos Marcos, historicamente é bem claro, foi discípulo de São Pedro, não é? E certamente também conheceu o nosso Senhor. O fato é que, comprovadamente, o livro de Marcos, no ano 48, 49, já estava escrito, quer dizer, próximo à ascensão de Jesus. Jesus subiu ao céu no ano 33, segundo a contagem que nós temos hoje. Quer dizer, não houve tempo de se criar uma história 10 anos depois, 11 anos depois, 15 anos ou 20 que seja, né? Então, por isso, alguns querem jogar a redação do Evangelho lá para o ano 100, exatamente para criar essa, como hoje é comum dizer, essa narrativa, né, de que os Evangelhos não são históricos. Mas se nós procuramos conhecer bem a redação dos Evangelhos, vamos ver que os Evangelhos, eles estão bem próximos, não só de testemunhas oculares, mas bem próximos do próprio fato em si que eles nos contam. E é interessante que esses mesmos que criticam a historicidade dos Evangelhos, eles aceitam lá os escritos de Aristóteles, que vieram muito antes, né? Pegam lá de Cícero e vão lá atrás, 2000 anos antes de Cristo, lá pegam os códigos, etc., né? E não colocam nenhuma dificuldade histórica nisso, né? Mas é porque o Evangelho, ele vai... Depois os Evangelhos foram escritos e se espalharam em diversos, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Quer dizer, mostra que tiveram uma fonte única, vieram de um lugar só. Nós pegamos, por exemplo, os escritos de São Paulo, né? Pegam lá os Evangelhos, quando narra alguns fatos. Evidentemente, o primeiro livro do Novo Testamento escrito foi por São Paulo, foi uma carta. Mas depois vamos ver logo, Marcos faz, Mateus faz, primeiro em hebraico, depois faz em grego, ele mesmo traduz para o grego. Depois Lucas faz um apanhado dos dois e pesquisa e escreve o Evangelho assim mais bem escrito do ponto de vista literário de Lucas, e cada um com um fim determinado. Mateus primeiro lá para os judeus convertidos. Por isso nós vamos ver São Mateus fazer muitas referências ao Antigo Testamento. Marcos para formar mais o discípulo, ele escreve a pregação de Pedro, então é mais resumido. Lucas faz mais um livro histórico, mas quer mostrar mais esse caráter da visita de Deus a seu povo. Por isso vocês vão ver lá em Lucas, muito ele fala, e Deus visitou seu povo, e Deus visitou seu povo. São dele também as narrações das parábolas da misericórdia, ovelha perdida, o filho pródigo, o bom samaritano. E João já escreve mais no final, está mais idoso, já tinham começado as primeiras heresias, aquelas infiltrações, né, de quintas colunas dentro da igreja, e João então já começa a combater aí
e vamos ver o João, o teólogo, né, mais profundo, né? E certamente ele conhecia os outros 3 evangelhos, mas mais profundo, né? E ele quer mostrar, e ele diz lá, né? Foi para mostrar que ele é o Filho de Deus. Ele já começa com o verbo, né? No princípio era o verbo, o Logos, né? O verbo estava em Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio junto de Deus. Até descer e dizer, o verbo se fez carne, esse habitou entre nós, né? Esse habitou entre nós, originalmente, né, armou a sua tenda entre nós. Quer dizer, esse Deus desce e arma a sua tenda entre nós. Então, nós vamos vendo aí, o contato nosso com os evangelhos vai mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Os milagres, eles podem ser físicos, podem ser também espirituais. Físicos, por exemplo, uma cura, uma ressurreição, né? Podem ser espirituais, no sentido de conversão de Saulo, uma hora, pá, se converteu, não houve um processo de conversão, foi de uma vez só, caiu do cavalo. Tem hora que a gente quer que muita gente caia do cavalo, né? Mas só milagre, né? Quando a gente cai, a gente não gosta, né? Porque quer que o outro caia, né? Milagre, né? Mas, por exemplo, a expulsão do demônio de uma pessoa, por exemplo, Jesus fazia isso, né? A expulsão daqueles demônios de Gerasa, por exemplo, do processo de Gerasa, né? Que os demônios entram nos porcos e precipitam lá no mar, né? Também em pessoas, vemos vários milagres em pessoas, Jesus fez. Curou cegos, né? Os leprosos, de contato com pessoas próximas. Se queres, Senhor, podes limpar-me, quero ser limpo. Em algum momento Jesus toca na pessoa, outras vezes a pessoa toca em Jesus, como o caso daquela senhora que sofria de fluxo de sangue. Se eu tocar pelo menos na sua veste, eu ficarei curada. E ele faz um milagre ali, né? Outras vezes está distante, como por exemplo a filha da cananeia que chega para curar a filha, Jesus cura a filha dela que não está ali, ou então daquele filho do oficial do rei Herodes, né, que Jesus cura à distância, lá de Cafarnaum. Às vezes cura pessoas mais simples, os leprosos. Senhor, tem misericórdia. Jesus vai lá, é o sacerdote, e pelo meio do caminho eles são curados. Outras vezes as pessoas mais ricas, por exemplo, o filho lá do centurião, o servo do centurião, né? E assim Jesus vai curando a todos. Faz isso com pessoas, faz isso também, faz milagres também com a natureza, como nós vimos a multiplicação dos pães, que alguns não vou dizer mal intencionados, que eu posso jogar das intenções, mas mal informados, dizem que aquilo ali foi tudo uma maneira de mostrar que é a partilha, né? Foi partir o pão, aconteceu o milagre da partilha, né? Com 5 pães e 2 peixes, chegar a 5.000 pessoas e não ter milagre, e dizer que aquilo ali foi apenas uma maneira de mostrar o milagre da partilha, é algo assim que não conhece bem a Sagrada Escritura, né? De qualquer forma, ele fez a multiplicação dos pães 2 vezes, pelo menos, né? O milagre da tempestade serenada, dos peixes, 2 vezes a pesca chamada milagrosa, e vamos ver todos esses milagres feitos também do ponto de vista físico, né? Em diversos lugares, diante de diversas pessoas, sendo dentro de casa, a cura da sogra de Pedro, a ressurreição da filha de Jairo, seja na rua, a ressurreição do filho da viúva de Naim, as pessoas que iam ao seu encontro, enfim, foram muitos milagres. Mesmo assim, muitos não acreditaram em Jesus. Então Jesus dizia: se vocês não querem acreditar nas minhas palavras, acreditem pelo menos nas minhas obras. E chega a dizer para Cafarnaum
para Corozaim, Betsaida. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida. Sodoma e Gomorra se levantarão no dia do juízo contra vós. Contra vós. Porque se tivessem sido feitos lá os milagres que foram feitos em ti, eles teriam se convertido. Jesus mostra que os milagres são provas de que Deus visitou o seu povo, de que ali está o Filho de Deus, de que ali está, e o poder, ali é o poder dele. Ele não faz o milagre em nome do outro, mas o poder dele é dele mesmo, sai dele essa força, porque ele é Deus. O próprio Nicodemos, que era um doutor da lei, que o procura em segredo, e diz: ninguém pode, sabemos que és de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Depois o próprio testemunho dos apóstolos, Caná da Galileia, transformar água em vinho, um poder criador aí, que é o poder do próprio Deus, como também a multiplicação dos pães, é um poder criador que se revela ali, o poder do próprio Deus. E os apóstolos, tanto é que João, logo depois que narra o milagre de Caná da Galileia, João diz: e os seus discípulos creram nele. Então mostra de modo bem claro que aqueles milagres eram uma credencial de Jesus para mostrar a sua divindade. Na transfiguração nós vemos lá os apóstolos assim admirados, né? Então é bom estarmos aqui, né? Alguns autores dizem que a transfiguração mostrou Jesus na realidade ali, né? Porque o maior milagre que existia em Jesus era o fato dele não estar transfigurado, como na transfiguração o tempo todo. Alguns dizem exatamente isso, né? Depois, o maior milagre de Jesus foi a sua própria ressurreição. E é algo comprovado, a gente depois vai estudar isso com mais detalhes lá na frente, mas é a sua própria ressurreição. Ele se deixa morrer e ao terceiro dia ele ressuscita. E não é uma ressurreição apenas uma volta à vida, como foi a ressurreição de Lázaro, por exemplo, um reviver, mas é uma ressurreição transformadora. Ele ressuscita com glória. E o seu corpo agora não é o mesmo corpo anterior, só que é um corpo glorificado. Esse é um milagre extraordinário. Temos aí, por exemplo, o Santo Sudário, né, para mostrar um pouquinho para nós, do ponto de vista científico, né, que pode ter acontecido ali, né? No dia do juízo a gente vai saber dos detalhes. O fato que todos esses milagres, né, de Jesus nos mostram que Ele é Deus. Então, quando nós vamos a Jesus de Nazaré, porque Ele é Deus. Não é um filósofo que veio, não é um fundador de uma religião, como nós temos ali Maomé, por exemplo, né? Quiseram até imputar alguns milagres em Maomé, então falaram coisas tão fantasiosas que não tem nem como acreditar naquilo, né? O Buda, a mesma coisa. Ele é Deus feito homem. É interessante quando o anjo anuncia a Maria: darás à luz um filho, ele será chamado Filho do Altíssimo. O Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Em linguagem bíblica, ser chamado é a mesma coisa de ou será o Filho de Deus. E quando Isabel saúda Maria: eis que a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus, me vem visitar. Portanto, em Jesus vemos bem claro isso, em diversos momentos, pelos milagres. Depois a gente vai ver outras provas, né, nas próximas aulas, mas os milagres vão mostrando exatamente, né, essa divindade de Jesus. Interessante que quando os discípulos de João vão perguntar a Jesus,
És tu aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? E Jesus, então, naquele momento, faz vários milagres. E diz: ide, João, e contai o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os mortos ressuscitam. De modo que coloca os milagres como comprovação, como prova de sua missão divina, de que ele é o Messias prometido, o Deus está ali, Deus que visita o seu povo. Portanto, nós seguimos não um aventureiro, mas seguimos o próprio Deus humanado, o próprio Deus que é consubstancial ao Pai e ao Espírito Santo, tem a mesma natureza divina. Então ficamos assim tranquilos, de que estamos realmente no caminho certo. Por Ele nós damos a vida, a Ele nós nos entregamos, Então, o objeto de nossa meditação diária deve ser o próprio Jesus, sua vida, suas palavras, seus gestos, seus pedidos, seus mandamentos. Então nós seguimos Jesus, e não só seguimos como alguém que vai atrás dele, mas alguém que vive com ele. Como diz São Paulo, não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Meu viver é Cristo. Então, para nós cristãos, nós não seguimos uma pessoa no sentido de vamos atrás e adotamos as suas normas no sentido literal da palavra. Em Cristo nós vivemos a vida dele, nós nos identificamos com ele. A nossa vida cristã é uma configuração à vida do próprio Jesus Cristo, porque ele é Deus que nos visita e Deus que está em nós. Estou convosco todos os dias, ele está conosco. Aconselho muito vocês lerem os evangelhos, começar a ler o evangelho, ler parte por parte, vai ler, e ler para meditar e olharem muito as palavras de nosso Senhor e as suas atitudes. Eu gosto muito de ver quando se coloca lá as atitudes de Jesus nos verbos que colocam, Eu fiz letras, então a gente faz uma leitura mais literária, mas qual foi o verbo ali? E chamou, e trouxe a si, e tocou. E são essas atitudes de Jesus que devem nos chamar a atenção. E chegou e chamou à parte. Levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. Jesus usou aí 3 ações para aquele paralítico: levanta, toma teu leito, vai para casa. Então é interessante a gente observar isso em Jesus, porque nada ali está por acaso. Tudo nos evangelhos, aquele foi escrito pelos escritores sagrados, por inspiração do Espírito Santo. Nada ali é por acaso. Então as parábolas, mas sobretudo esses gestos e palavras de Jesus. É muito importante a gente realmente fazer com que haja essa imersão mesmo na sua vida e a gente começar a repetir as atitudes dele. Como ele agiu com aquela mulher samaritana. Será que eu faço o mesmo? A pecadora. Ou eu pego o chicote e... Como ele agiu, com aquela família que tinha perdido uma menina lá, a filha de Jairo. Como ele agiu com aquele leproso, ou com aquela mulher que chegou escondidinha, com vergonha. Sai para lá! A gente faz isso às vezes, Ai, Jesus, vem cá. Então essas ações de Jesus, essas palavras, uma coisa que me admira muito quando Jesus chega para aquela mulher que perdeu o filho, viúva, não tinha mais ninguém, mulher, na sociedade judaica da época, mulher, viúva, filho único, morre, a cidade ficou consternada, tanto é que muita gente foi ao sepultamento.
E Jesus chegou para ela e disse: não chora, não flere. Eu não choro assim, o verbo chorar em latim tem várias expressões, né? Plangere, lacrimatus est, por exemplo em Jerusalém, né? Non flere, uma coisa mais carinhosa, né? Lacrimatus, né? Simplesmente caíram as lágrimas, né? Não chore, aquela coisa carinhosa. Então, como é que nós agimos? Então, nossas ações, nossas palavras, nossas atitudes, nós temos que reproduzir esta pessoa, que é Jesus. Tá bom?